5 de outubro do ano 2021, às 8h04, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Ana Cláudia, por favor, se puder espelhar. Por mim, pela aprovação, presidente. Dá uma maior publicidade aí. Pode passando, Ana. Pode baixando. O desembargador Saraiva já disse que aprova, o desembargador Gilson também, então aprovada a unanimidade. Expediente algum, Ana Cláudia? Queria externar, um momento, nossos agradecimentos em nome da família Câmara, em virtude do falecimento do meu pai, somente, desembargador. E aqui renovamos, Ana, esse sentimento que foi externado aqui, a unanimidade. Sabíamos do bem-querer, do apego que você tinha ao seu pai. E é isso, vida que segue. Vamos lá. Comunicações, indicações e propostas. Nós temos aqui voto de pesar em razão do falecimento da senhora Marlene Capistrano, mãe da servidora Cláudia Capistrano, que esteve conosco aqui há últimos 60 dias em substituição à Ana Cláudia. Então, é uma proposição que imagino que possamos fazê-la conjunta, não é isso? Exatamente. Então, proposição conjunta, por óbvio, aprovada a unanimidade. O Ministério Público se associa, doutor Zé Alves? Se associa, excelência. Então, Ana Cláudia, expediente a ser encaminhado aí. E as boas-vindas aqui a doutor José Alves e Ana Cláudia, que retorna aí à secretaria aqui da Câmara Criminal. Então, sejam bem-vindos, doutor José Alves, Ana Cláudia. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Agradeço, excelência. É sempre um prazer compartilhar desses momentos com todos os senhores e as senhoras. A alegria é nossa. Doutor desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, não tenho, só me somar feita por Vossa Excelência. Desembargador Gilson. Eu tenho, presidente, e sugiro que seja, não só em meu nome, mas em nome de todos os três. Hoje é aniversário do desembargador Amilcar Maia. Muito bem lembrado, desembargador Gilson. Os cumprimentos para ele, que Deus dê bastante saúde, o resto ele já tem suficientemente. Exatamente. E São Francisco, né, que no dia de ontem. Foi o dia de ontem. A unanimidade, proposição conjunta, não é isso? O Ministério Público se associa também, doutor Zé Alves? Associa, excelência, com certeza. A Cláudia anotar aí, expediente. Mais algum, desembargador Gilson? Não, só isso, presidente. Desembargador Saraiva já disse não ter. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos, e o primeiro deles, com sustentação oral, é o número 114 em ordem cronológica, é o HC número 810031, dígito 82, do ano 2021, impetrante, doutor André Dantas de Araújo, paciente Ever Rinaldo Costa de Carvalho, autoridade coatora é o Ujodocrim, não é isso? E o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Já está em mesa. Bom dia, doutor André. A gente deixa para depois, é isso? Nós temos duas leituras de acordo, presidente. Perfeito. Peço desculpas, mas já feito o pregão aqui, deixa HC. Okay, então, logo seja concluída, a gente retorna aí. Senhor presidente, o processo está em mesa, então. Está em mesa, vamos ouvir o doutor André. Bom dia, Perfeito. doutor André. Bom dia, excelência. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Seja bem-vindo. Agradeço, excelência. Agradeço a possibilidade de participar nessa sessão. Primeiramente, bom dia ao excelentíssimo doutor Saraiva Sobrinho, doutor Glauber Rego, doutor Gilson Barbosa. Minhas saudações também ao eminente procurador doutor José Alves e a todos os advogados ora presentes. É sempre uma satisfação enorme poder estar aqui exercendo esse munus público da advocacia na sustentação oral. O presente caso, excelência, trata-se de uma acusação em face do paciente pela suposta prática do crime
do artigo 33 e artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, e também a prática do crime do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, ou seja, tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo. O fato ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2021, em uma granja que fica localizada no município de São José do Mipibu, especificamente em Passagem dos Cavalos. O acusado se encontrava em uma granja familiar, juntamente com familiares, no momento em que se iniciou uma entrada, uma abordagem proveniente da delegacia especializada conhecida como DEICO, na granja do mesmo, e, neste momento, após a DEICO entrar, se encontrou o acusado, ora paciente, juntamente com a sua esposa e o caseiro da granja. Nessa fase de persecução penal, o delegado concluiu, pelos elementos indiciatórios e com materialidade delitiva em face desses acusados, os mesmos foram levados a ser denunciados junto à Unidade Judiciária de Combate aos Crimes Organizados, o Judocrim. Foram apresentada a resposta à acusação e realizada a audiência de instrução e julgamento. Desde o início da fase de persecução penal, essa defesa já adentrou com pedidos de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, relaxamento, adentramos com habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal e um agravo regimental junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, no qual aprecia a possibilidade de trancamento da ação penal. Iniciada a audiência de instrução e julgamento, esta foi bipartida, e na primeira audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as primeiras testemunhas e únicas testemunhas diretas, oculares, audíveis, estas sendo os 2 policiais da DEICO. E essas 2 testemunhas foram uníssonas, retilíneas nos seus depoimentos, ao informarem, ratificarem de que não havia fundada razão para a entrada no imóvel, de que não havia flagrante delito anterior e de que não havia realmente algum resquício que possibilitasse a entrada no imóvel. Essa defesa técnica se ateve em realizar uma filmagem aérea na granja do acusado por intermédio de um drone. Nós levamos um drone para a localidade. E que levamos este drone para a localidade, se identificou que seria impossível realmente os policiais identificarem que estava sendo praticado algum crime dentro da granja. Então, não tinha um campo de visão, não tinha um campo de audição, não havia odor específico para se permitir a entrada no imóvel, nem fundada razão. Todos os elementos inerentes à causa que impossibilitasse a entrada dos policiais naquele imóvel estavam presentes, mas, mesmo assim, o digníssimo promotor de justiça resolveu denunciar o acusado. Em suma, em alegação, o órgão ministerial expôs que a entrada no imóvel se dava em razão de ter ocorrido a prisão de um outro acusado. Destaca-se, também foi juntado neste pleito liberatório, nesse pleito de trancamento de ação penal, uma fotografia em satélite que demonstra que a localidade onde o outro acusado foi encontrado tinha-se uma distância para a granja onde o acusado, ora paciente, se encontrava de 7,4 quilômetros. Não havia elemento algum realmente que possibilitasse a entrar nesse imóvel. Mesmo assim, com a denúncia e a instrução processual iniciada, os policiais, quando foram ouvidos e destacaram esses informes no sentido de não haver elementos de entrada no processo penal, e com o requerimento formulado junto ao juízo de primeira instância, a juíza entendeu que deveria ocorrer o prosseguimento do feito. Esta defesa, então, impetrou o presente habeas corpus para trancamento da ação penal. O caso em comento, Excelência, trata-se de um acusado que é servidor público municipal na comarca de Macaíba, tem 2 cursos superiores, é formado em engenharia, é formado em administração, além de outros cursos técnicos, foi ex-funcionário da empresa de engenharia civil conhecida como Odebrecht, e já agora, na segunda fase de instrução processual, tivemos a situação de que um dos acusados que foi encontrado na granja reconheceu a materialidade delitiva. Ele falou, realmente, esse material entorpecente que foi encontrado na casa me pertence e não pertence ao paciente, ora, aqui, que pleiteia tal trancamento de ação penal. Então, temos uma instrução processual que a defesa entende viciada,
cheia de nulidades, sem elementos que possibilitassem a entrada no imóvel. Foram dispostos ainda diversos outros elementos de nulidades na fase de instrução processual e de persecução penal, em especial não sendo garantido o direito ao silêncio dos acusados no momento da abordagem, o fato da Polícia Civil ter destacado que os elementos que possibilitaram a adentrada no imóvel seria por intermédio de uma denúncia anônima. Outra circunstância de realmente não, como já bem explanado, de não terem fundada razão para a entrada no imóvel. Um outro elemento, o fato de não ter ocorrido a incomunicabilidade das testemunhas quando foram ouvidas em fase de persecução penal. Então, temos realmente um processo criminal que se entende, volta a se deixar cair, eivado de vícios, com diversas arbitrariedades, excessos, e essas irregularidades estão sendo trazidas para ser debatidas por intermédio deste egrégio tribunal, no afinco realmente de que se pronuncie e não haja necessidade de estar tendo que ser levada essa matéria à instância superior, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal para debater, já visto que os entendimentos, os precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estão bem consolidados no sentido da impossibilidade de violação de domicílio, se não há flagrância, se não há fundada razão, outros elementos que possibilitem a adentrada no imóvel para a caracterização de um flagrante delito. É assim que entende a defesa, vem requerer e pedir deferimento pelo trancamento da ação penal e espera deferimento por essa egrégia Câmara Criminal. Obrigado, doutor André. Desembargador Saraiva Sobrinho, como volta, Vossa Excelência. Desembargador Glauber, por gentileza. Doutor José Alves, eu cometi uma falha, eu não indaguei de Vossa Excelência se tinha interesse em falar. Tem um precedente aqui do STJ, HC 560-587, origem São Paulo, em que foi relator o ministro Ribeiro Dantas, nosso conterrâneo. E lá foi anulado, nessa decisão do ministro Ribeiro Dantas, o julgamento lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que, em um HC, e aí eu já adianto que não concordo com a decisão tomada, HC, todos sabemos a natureza de uma ação, e o autor aqui impetrante, né? Então, em tese, falaria primeiro para depois falar o Ministério Público. Mas se aqui disse o ministro que, tanto exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a defesa do direito de sustentar oralmente após a manifestação do Procurador de Justiça na sessão de julgamento do HC número tal. Então, como Vossa Excelência não foi informado, eu vou passar a palavra ao Ministério Público e a defesa, caso tenha interesse, na sequência pode contra-argumentar para que a gente evite aí eventual nulidade. Então, e nos julgamentos seguintes, doutor José Alves, caso o Ministério Público tenha interesse em fazer uso da palavra, será oportunizado primeiro para, na sequência, a defesa fazer uso. Certo? Para que a gente evite eventual questionamentos aí de nulidade. Então, o Ministério Público tem a palavra. Excelência, em relação a essa decisão, eu acredito que todos nós temos seríssimas restrições, porque não é possível, e aqui eu estou representando a sociedade, que ela não possa se pronunciar após a sustentação oral do advogado. Agora, nós temos precedentes, o próprio desembargador Saraiva, quando presidia esta Câmara Criminal, de que após a fala do Ministério Público, nada impede que a defesa seja dada a oportunidade de, mais uma vez, pronunciar, para que ela possa sempre se pronunciar por último. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, e essa é uma prática que eu tenho sempre, eu só faço a sustentação oral quando há uma sustentação oral por parte da defesa. Então, a seguir esse entendimento, eu não sei qual é a posição que Vossa Excelência vai adotar em relação ao Ministério Público, mas eu não posso me pronunciar antes sem saber o que é que a defesa vai falar, porque quem pediu a sustentação oral não foi o Ministério Público, foi a defesa. E, geralmente, é assim que funciona na Câmara Criminal.
A defesa pede a sustentação oral e, após a sustentação oral dela, o Ministério Público, pelo menos eu adoto essa prática, de me posicionar. E tenho feito, inclusive, Excelência, apenas lendo a ementa, para que haja o conhecimento. Eu sei que todos têm conhecimento, mas eu faço questão de reiterar qual é a posição do Ministério Público sobre o tema. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência é desses termos. Sempre se pronunciar por último a defesa, mas que não seja tolhida a oportunidade do Ministério Público, como representante da sociedade, se pronunciar sobre as matérias que são postas. Em algumas situações, eu estendo um pouco, porque eu entendo que há uma tese que merece uma análise mais aprofundada, mas de ordem, quase sempre, apenas a leitura da emenda do parecer, que inclusive já é conhecimento de todos, inclusive do advogado ou dos advogados. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Nesses termos, eu não tenho como pronunciar antes, sem saber qual é a posição que vai ser externada pela defesa, que em algumas situações, inclusive, eu já cheguei a concordar com essas posições. Bom, Excelência, então eu vou ler apenas a ementa e faço o apelo a Vossa Excelência de dar a oportunidade, mais uma vez, à defesa, se entender que deve se posicionar mais uma vez. Parecer, ementa, direito constitucional penal e processual penal, habeas corpus liberatório, crimes tipificados nos artigos 33 caput e 35 caput da Lei nº 11.343/2006. No artigo 12 da Lei nº 10.826 de 2013 e no artigo 180 do Código Penal. Trancamento da ação penal, e nós estamos tratando de trancamento da ação penal, que é uma matéria extremamente séria. Ela impede a apreciação do Poder Judiciário de uma matéria que já foi, pelo menos perante a autoridade policial, na fase inquisitorial, analisada. A alegação de ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, inocorrência, observância da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 60.3616. Situação de flagrância, crime de organização criminosa e tráfico de drogas, inexistência de motivos para o trancamento da ação penal, constrangimento ilegal não caracterizado e o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça, que agora eu sustento, é pela denegação da ordem. Só Excelência. Doutor André, Vossa Excelência tem a palavra. Sem mais, doutor Glauber, agradeço a oportunidade. Pois não. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Você diz o voto em si já, né, Excelência? Sobre o pleito. Seu voto. Como vota Vossa Excelência? Presidente, parabenizo o ilustre advogado pela sustentação, mas devo dizer, como já expus e liberei para Vossa Excelência, a proposta inaugural do voto é no sentido de não conceber essa ilegalidade e eu estou conhecendo e denegando a ordem. Eu voto já registrado no sistema, eu ratifico, acompanho o relator, desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Também ratifico, presidente. Acompanhando o Processo relator. julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor André, um Até mais. abraço. Então, Agradeço. Abraço a todos. Excelente semana. Igual. Presidente. Desembargador Presidente. Saraiva Sobrinho, leitura de acordo. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, presidente, aqui eu vou deixar fazer a leitura da acordo na próxima sessão. Viu? Só para... É isso? Perfeito. Não, esse último aqui, os dois eu estou com ele aqui. Pois não. Vossa Excelência identifica Pois e não. faz a leitura. É o HC 080 2085 42 2020, presidente, onde eu tive a vontade de fazer o acordo, estou dizendo, acordo de desembargador integrante da Câmara Criminal deste Congresso Tribunal de Justiça, por maioria de voto em consonância com o parecer oral da primeira Procuradoria de Justiça, acolher a preliminar de conhecimento parcial do rito pela inadequação da via eleita de seu estado ex-ofício pelo desembargador Saraiva Sobrinho, vencido o desembargador Gilson Barbosa nessa parte, no método unanimidade em harmonia com a segunda BJ, denegar a ordem nos termos do voto do relator. E o segundo, presidente, é o recurso de... Primeiro eu aprovo, o desembargador Gilson. Aprova também? Aprovado a unanimidade. O segundo, desembargador Saraiva. Eu acordo lavrado no recurso de distrito, 080 6115 40 2021, onde eu digo acordo de desembargador da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em dissonância com a primeira Procuradora de Justiça, conhecida pelo recurso de distrito nos termos do voto do relator. Pessoal, presidente. Eu aprovo, desembargador Gilson. Aprovada a unanimidade nos termos do voto do relator. Com relação à questão suscitada pelo
doutor José Alves, a rigor, doutor José Alves, como eu adiantei, a minha posição do julgamento dos habeas corpus, eu entendo que o primeiro a falar deveria ser o impetrante e, na sequência, o Ministério Público. No entanto, a decisão do STJ, inclusive, faz referência a uma outra do Supremo Tribunal Federal, HC 87926, origem em São Paulo, em que diz que é assegurada a defesa a manifestação após o representante do Ministério Público, ainda que este esteja em atuação como custos leves. Então, o nosso regimento, na questão da sustentação oral, ela não tem a referência à tréplica. Então, fala a oportunidade aquele que primeiro faz referência ao regimento, ou no caso aqui, o entendimento das cortes superiores, e na sequência, o contra-argumento. E no caso, a definição que se tem para que se fale primeiro no julgamento dos habeas corpus, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal, é o Ministério Público. Então, eu aqui na presidência vou adotar, embora não concorde, a posição de que tenha interesse em falar, o Ministério Público será dada a palavra por 10 minutos para que o faça primeiro e, na sequência, a defesa, uma vez que não há a previsão no nosso regimento interno da tréplica. Então, assim, compreendo, concordo com Vossa Excelência, mas infelizmente, a posição que temos e que eu passarei a adotar aqui na presidência. Então, eu apenas gostaria de frisar que eu discordo da posição que Vossa Excelência adota e discordo da seguinte maneira: eu não posso me pronunciar antes sem saber o que é que a defesa vai se pronunciar. Se eu peço a sustentação oral e faço antes, e há situações, não, são poucas, mas há situações em que o Ministério Público pede a sustentação oral e ele o faz, e após ele fazê-lo, a defesa vai se pronunciar. Agora, se a defesa faz e é a regra, eu não sei o que é que ela vai alegar. Então, o que é que eu vou fazer? A leitura que eu fiz aqui, da ementa. Se Vossa Excelência adota, como disse que vai adotar essa posição. A defesa alega, doutor Zé Alves, aquilo que tem na sua inicial da impetração, o que tem nos autos. E essa é a regra da defesa oral. Sempre fala um e depois fala outro. Às vezes traz uma outra posição. Às vezes traz outra posição, e não é a primeira vez, inclusive com votos que são alterados. Já vi várias situações em que, a pedido de vista dos desembargadores, alterando a posição que já tinham. Então, eu digo a Vossa Excelência o seguinte: eu vou acatar, vou verificar o que é que a gente pode fazer com relação a isso. Não concordo, acho um retrocesso muito grande em relação à defesa da sociedade. Acho até que tolhe a atuação do Ministério Público na Câmara Criminal, mas Vossa Excelência é o presidente, então Vossa Excelência adota a postura que entender conveniente, que entender que é mais condizente com o regimento interno, com a jurisprudência do tribunal, pode ser o Supremo Tribunal Federal, a Corte Internacional de Haia, ao Ministério Público, ou pelo menos a minha consciência, não importa como vai se direcionar o Supremo Tribunal Federal ou o STJ. O STJ teve uma decisão recente, desembargador Glauber, não sei se você teve a oportunidade de ver, faz uns 2 ou 3 dias que eu li esse acordo, em que havia, se eu não me engano, 40 quilos de drogas variadas dentro de uma residência, e a polícia adentrou essa residência e houve o trancamento da ação penal. Ora, a continuar dessa forma, da forma como eu li o acordo, praticamente nós não teremos mais defesa da sociedade. Vai ser o direito penal do criminoso, a pena do criminoso, não da sociedade. Mas a posição que você adota, eu vou seguir, não vou me pronunciar, porque acho um absurdo me pronunciar antes, para fazer uma leitura de acordo que todos têm conhecimento, e após a manifestação, vou ficar calado, porque é a posição que você está adotando. E deixando aqui o meu registro de que não concordo, até espero que Vossa Excelência possa futuramente rever essa posição,
a despeito de uma posição do Supremo Tribunal Federal em uma decisão, me parece que não há nenhuma tese firmada em repercussão geral. Mas eu faço esse apelo a Vossa Excelência, que é uma pessoa muito comedida, uma pessoa muito equilibrada, muito justa, assim como os demais desembargadores. Então, eu informo a Vossa Excelência que vou ficar calado nesta sessão, a não ser para louvar o trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Salvo as sustentações orais, os pareceres orais pedidos pelos desembargadores, que aí atenderei com muito prazer. Opa, estava mudo aqui. A palavra sempre franqueada, foi o que eu disse, ao Ministério Público, obviamente, naquele momento em que seja permitido fazer uso. Mas a divergência, aliás, nem divergência, eu concordo, como disse, adiantei já nesses casos, e era essa a posição que eu vinha adotando, mas, infelizmente, para que se evite nulidade, vamos aqui, teve até um caso aqui da Câmara Criminal em que foi o julgamento anulado e aí foi oportunizado a palavra. Mas vamos adiante. Na sequência, o número 108 na ordem cronológica é o HC número 808606, dígito 20, o ano 2021, impetrante, Dr. Tiago Amorim Silva Cândido de Araújo, paciente, Martim Ferreira da Silva Neto, autoridade coatora, juíza da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, o processo está em mesa, inclusive eu antecipo, disponibilizei a vossa Se eu presença. só questionar, o Ministério Público tem interesse, doutor Zé Alves, em fazer uso da palavra? Não, Excelência, pelas razões que já expus. Perfeito. Neste e nos demais? Sim, Excelência. Perfeito. Então, desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência dizendo que já havia encaminhado o voto, senhor presidente, pela concessão da ordem. Ordem concedida, votação aqui no painel, a unanimidade, eu ratifico o meu voto, desembargador Gilson também, então, doutor Tiago, me imagino não haver Isso, não interesse. tem. Exatamente. Então, ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o 67, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 800326, dígito 92, do ano 2021, a origem, 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante é de Milson Tiago Ferreira Júnior, apelante Vilenildo Varela Pinto, o advogado doutor Flaviano da Gama Fernandes, apelado ao Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor, e neste caso o apelante tem até 15 minutos para sua defesa oral, o doutor Flaviano já está na sala, e aqui é um apelo criminal, apelante é de Mildo e Vilenildo. Caso o Ministério Público queira fazer uso, nesse caso, será após a fala da defesa. Doutor Flaviano tem a palavra, 15 minutos. Obrigado, desembargador. Que eu inicio saudando Vossa Excelência como relator e presidente desta Câmara. Desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Gilson, também merece, e não menos do doutor José Alves, membro do Ministério Público, representando nesta sessão. Eu agradeço a atenção e faço só 2 situações extras nessa inicial. Primeiramente, me dando meus sentimentos à servidora Ana Cláudia, pelo falecimento do seu pai, Antônio Câmara, Toninho Câmara, como é conhecido por todos, carinhosamente, homem de caráter ilibado, ímpar, nasceu, cresceu, formou-se para fazer o bem e fez o bem. Deixou um grande legado para toda a sociedade potiguar, foi deputado, foi conselheiro do Tribunal de Contas e é reconhecido como uma pessoa unânime em seu comportamento e seu caráter. Meus sentimentos, Ana Cláudia. Sobre, Excelência, o posicionamento do Ministério Público também, só fazendo um parênteses, com relação à sustentação oral e ratificando o que foi decidido lá pelo STJ, pelo ministro conterrâneo Ribeiro Dantas. Acredito, Excelência, que é uma decisão acertada, sim, pelo seguinte motivo. As razões da apelação estão escritas na peça de apelação. A acusação tem acesso a isso. A defesa apenas vai narrar oralmente, articular os argumentos que já estão escritos ali.
Se vier um fato novo a ser trazido, como é o caso dessa apelação, que aqui eu vou mais na frente fazer. Mas no caso lá foi um HC. Aqui Um é HC. apelação, o apelante fala primeiro, depois fala o apelado. Exato, mas eu estou corroborando com isso em HC, porque existem outros HCs que vão ser julgados. E nesse caso, Excelência, o HC está lá escrito, então as razões estão lá. Caso o impetrante venha a trazer um fato novo, óbvio que o Ministério Público vai ter oportunidade de falar, mas os argumentos trazidos oralmente é uma questão artesanal de cada advogado. Ele traz oralmente isso, mas a tese já está previamente posta. Neste caso específico, Excelência, trata de uma apelação criminal onde 2 pessoas foram condenadas pelo crime, aos rigores do crime de um assalto que hoje é tido como crime equiparado, tido como crime hediondo, na verdade, com os rigores de um cumprimento de pena, os rigores de um sancionamento penal severo. E não foram condenados não só pelo assalto, mas também por corrupção de menores. Já vista que dentro do cenário criminoso estaria um adolescente de 17 anos. A pena total foi de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. O fato ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano, por volta das 8h40 da noite. A tese da defesa, Excelência, inicialmente é a tese da absolvição dos apelantes. E é uma tese, data máxima vênia, eu tive a oportunidade de despachar com Vossa Excelência, onde eu não fiz só um apelo, eu fiz um apelo buscando salvar vidas, esses termos que eu coloquei. Eu tive a oportunidade de ter um contato pessoal com esses apelantes, adentrei neste caso já na fase de apelação, conversando com eles e olhando o processo, Excelência, no mínimo, na pior das hipóteses, se tem uma dúvida, no mínimo, não há certeza qualquer sobre esse processo. E nós vamos aqui narrar e expor isso. Os acusados foram presos, Excelências, porque estavam percorrendo no seu veículo, um Honda Civic escura, a cerca de 6 quilômetros do local do fato, e o crime ocorreu, foi um motociclista que foi assaltado, foi roubado dele uma moto, o capacete e o celular. Ele prestou queixa na Polícia Militar, a Polícia Militar passou para o Copom e estavam parando todos os Honda Civics pretos que estivessem transitando na cidade naquele horário. E o do acusado estava. Ele foi parado. E foi chamado a vítima para reconhecer os acusados. A vítima, ao chegar, disse que os acusados não estavam com aquelas roupas, mas o crime teria sido cometido por 3 pessoas, um gordinho e 2 magros, que era exatamente o gordinho e 2 magros que estavam naquele carro. Apesar dele não ter reconhecido a fisionomia dos acusados, a pessoa dos acusados, falou que era um gordinho e 2 magros e que o menor usava uma máscara. Máscara essa que seria uma máscara de time de futebol. Uma máscara preta e branca. Por ser preto e branco, e era uma máscara preta e branca que o menor portava na hora e se encontrava na hora. Foi por essa máscara que a vítima teria reconhecido o menor e, por consequente, botado os 2 apelantes também na panela do reconhecimento. Temos este reconhecimento. Nós sabemos que o reconhecimento da vítima tem, sim, significativa relevância na apuração de qualquer crime, principalmente os crimes de roubo. Porém, este reconhecimento deve estar associado a outros elementos. O reconhecimento por si só, desembargador Saraiva, desembargador Gilson, não é capaz de sustentar, não pode ser capaz de sustentar um decreto preventivo. E falamos isso através desse reconhecimento, porque todos os demais elementos indiciários que circundam este evento não trazem qualquer amparo a tal reconhecimento. Vamos lá. Foram ouvidas nos autos os policiais militares que abordaram o acusado e levaram até a presença da vítima, os quais disseram o seguinte: policiais Lenivaldo Barbosa e Carlos Daniel. A vítima disse que tinha sido eles, porque os policiais não encontraram nada de ilícito com o suspeito. Foi passado um padrão de características dos 3, que a vítima disse que eram eles.
Eles fizeram toda a abordagem padrão e não encontraram nada de ilícito, mas como as características batiam, o fato de serem 3 pessoas e um carro escuro, falaram pelo rádio. O sargento disse que tinha abordado, comunicou à vítima e a vítima foi e teria reconhecido. O depoente disse que os policiais perguntaram se tinha sido eles mesmos, se era certeza, porque eles não encontraram nada de ilícito com eles. A vítima disse que tinha sido eles sim. Antes de levar para a delegacia, foram à casa deles para saber se encontrava algo que pudesse relacionar ou ter sido usado no roubo. E também não encontraram nada. Só que a vítima permaneceu com a palavra e disse que tinha sido os 3. Excelências, não foi encontrado com eles. Eles foram presos de 25 a 30 minutos após o evento. Esse tempo não é a defesa que está falando, não. São os policiais e as vítimas. E a vítima. 25 a 30 minutos depois. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Arma, produtos do roubo, nada. Absolutamente nada. E o carro? Olha só o detalhe do carro. Foram ouvidas 3 testemunhas que teriam presenciado o assalto. 3 testemunhas. E as 3 estavam nas imediações e visualizaram o assalto. Cícera Barbosa Lopes disse que mora do mesmo lado do local em que ocorreu o assalto. Quando viu o homem descer do carro e assaltar, correu para dentro de casa, porque teve medo. Viu que desceram 2 rapazes do carro, o que assaltou estava armado, eram 3 rapazes no total, e que o carro usado era preto, todo sujo, quebrado, muito machucado, e era um carro muito velho. Disse que o carro mostrado pelo advogado não era o mesmo do dia do ocorrido, porque no dia do ocorrido o carro era velho demais, e que ela viu por foto e não era velho. A foto que foi mostrada, e eu vou tentar mostrar aqui para Vossas Excelências. A cor também era diferente. O carro do assaltante era preto e sujo e quebrado. Uma lata velha que saiu fazendo muito barulho. Depoimento de Paulo César Rocha Ferreira. Mora em frente ao local do crime, presenciou só a saída do assaltante no carro, mas não viu os assaltantes. Viu o carro que era velho, fazia muita zoada. Disse que a foto que o advogado mostrou a ele do carro não era o mesmo do assalto, porque o do assalto era velho e o da foto era novo. Disse que o carro dos ladrões era parecido com os dos apelantes. Parecido. Mas o dos ladrões era velho, muito velho. Causa do alto barulho do motor. Viu o carro dos assaltantes saindo após o roubo. Excelências, eu vou tentar aqui, eu vou permitir mostrar as fotos que trazem o carro, para Vossas Excelências observarem. Vossa Excelência está vendo? Estão vendo? Sim. Sim, pronto. Este é o veículo, Excelências, do acusado, que foi do apelante, que foi apreendido com ele 25 a 30 minutos após o assalto. Um veículo com características facílimas de ser identificado. Fazer um assalto com um veículo desse tipo aí, Excelências, é o famoso pedir para ser preso. Um veículo que tem uma faixa branca da traseira, observe que passa pelo teto, vai até o capô, uma faixa de quase 1 metro, ainda com o dizer do lado, atrás do vidro, que vai de um vidro a outro, Deus proverá para si o cordeiro. 2 pessoas, 3 pessoas para fazer um assalto com um veículo desse, Excelência, é para ser preso na esquina. E essas características não foram ditas pela vítima, nem por nenhuma das testemunhas que visualizaram o carro saindo em fuga. Este é o veículo apreendido em poder dos acusados. Excelência, são acusados absolutamente inocentes, que foram imputados como criminosos exclusivamente pela palavra da vítima. Foram presos em um local, e detalhe, a moto apareceu. A moto, durante a ocorrência, apareceu na Praça Gentil Ferreira, no centro do Alecrim. Os acusados foram presos próximo
a plantão Zona Sul, onde fica a DGPAL, onde a ida e a vinda desse local dura em média 30 minutos. Se eu for para a Praça Gentil Ferreira e voltar, 30 minutos só para ir e voltar, fora a distância do local do crime. Ou seja, temporalmente, cronologicamente, era impossível os acusados estarem no local do crime. Além de mais, repito, o carro deles, altamente e facilmente identificado, com características esportivas próprias, não foram reconhecidos por nenhuma das testemunhas que visualizaram o assalto ocorrendo no momento. Excelências, não há segurança jurídica para pedir, para manter a condenação destes apelantes. A presente defesa faz aqui o apelo para que Vossas Excelências absolvam o acusado. Haja vista, Excelências, que o mesmo não sei nem fechar aqui, sinceramente falando, não seja condenado de forma injusta. Alternativamente, Excelências, aí é questão de oportunidade, a defesa até constrangida de pedir algo alternativo, diante de tamanha convicção da ausência de matéria de provas, na verdade, de autoria deste crime. Mas, alternativamente, a defesa visualiza a dosimetria também feita de forma excessiva, de forma até predatória, posso dizer assim. Inclusive, desembargador Glauber, a defesa sustenta aqui, oralmente, um ponto que não consta na apelação, e nessa situação eu peço a Vossa Excelência que registre isso em ata e coloque e dê vista ao Ministério Público para opinar, que é com relação à agravante do estado de calamidade. A juíza sentenciante entende, e assim vem fazendo em todos os seus processos, em todas as condenações que faz, ela coloca agravante do estado de calamidade pública em razão da pandemia, independentemente se o crime, se as circunstâncias do crime foram ou não utilizadas, ocorridas em razão do estado de pandemia. Então, assim, o STJ já veio a se posicionar com relação a isso, dizer que é incoerente essa situação do estado de calamidade pública para agravar as penas de forma indistinta, sem fundamento nenhum, sem fazer nexo de causalidade com caso concreto. Então, dentro dessa situação, requer também que seja reanalisado, Excelência, esse ponto da gravidade, da agravante colocada, bem como redimensionada a pena, já visto que as consequências do crime valoradas pela juíza também foram de forma inerente ao próprio tipo penal. Neste ponto aí, é o único ponto que converge com o parecer ministerial. Mas, encerrando, Excelência, eu peço, venha a sentença e peço que a procedência da apelação. Muito obrigado. Eu peço apenas que Vossa Excelência retire aí da tela o compartilhamento que foi feito. E, Ana Cláudia, esse compartilhamento a partir de então, que os advogados queiram fazer, que passe para a Secretaria da Câmara Criminal para que possa aí ser compartilhado. Certo? Para evitar que tivemos a sorte aí do doutor Flaviano de saber colocar e retirar a tempo, né? Senão ficaria aí e atrapalharia a sessão. Mas o Ministério Público, enquanto apelado, tem a palavra por 15 minutos, doutor José Alves. Agradeço, Vossa Excelência. Saúdo o doutor Flaviano pela defesa que sempre faz brilhante. Aproveito também que esqueci até de saudar o doutor André Dantas anteriormente, saúdo também, sempre defesas que fazem com que reflitamos bastante sobre os casos que são apreciados. Doutor Flaviano, Vossa Excelência trouxe uma questão, pediu a posição do Ministério Público, que é com relação à agravante do artigo 61, inciso 2J. E eu estou com a sentença aqui na tela, e, de fato, ela consta, e Vossa Excelência bem mencionou, não foi objeto do recurso, né? Por essa razão, não me pronunciei. O parecer da 4ª Procuradoria é da minha Procuradoria. E, nesse caso específico, a posição que eu tenho adotado reiteradamente, e a própria Câmara Criminal, é que não cabe a utilização dessa agravante, tendo em vista que não há um nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o cometimento
específico do crime, tendo em vista que nada leva à convicção de que, se fosse outra circunstância, não teria ocorrido o crime. Então, o Ministério Público concorda com o pleito que Vossa Excelência formula com relação à exclusão dessa agravante, embora não tenha sido objeto de recurso, mas eu entendo que é uma matéria que pode ser apreciada independente de ter sido objeto de recurso. Excelência. Então, o Ministério Público, nesse aspecto, concorda com o pleito da defesa, Excelência. Em relação ao processo em si, eu vou manter a posição que já adotei anteriormente, pela manutenção da condenação, mas que haja uma revisão na dosimetria da pena, especificamente em relação às consequências do crime, tendo em vista que os bens não foram recuperados totalmente pela vítima. E essa matéria nós temos analisado de uma forma muito clara, percussiente, e em algumas situações nós entendemos que sim, é possível que haja um agravamento da pena por essa circunstância, desde que haja uma justificativa plausível. Os bens subtraídos são de extremo valor, representam a ruína econômica da vítima, isso analisando a peculiaridade de cada situação. Então, eu vou manter a posição do Ministério, a posição que já é da 4ª Procuradoria do Ministério Público, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. E agradeço a atenção de todos. Só isso, Excelência. Caiu aqui o microfone. Perdi só a partezinha final, o Zé opinou pela concessão, pela Excelência, provimento parcial. reiterando os termos do parecer, mas concordando com o pleito que o doutor Flaviano fez aqui, neste momento de exclusão da agravante da pandemia, né? Só isso. Obrigado. Como disse o doutor Flaviano, esse processo chamou a atenção aqui do gabinete e tive a oportunidade de entender Sua Excelência em audiência registrada em videoconferência. E, embora eu já tivesse analisado os autos, o fiz novamente e mantive a minha convicção de que, de fato, a autoria e materialidade estavam presentes. Não há nulidade por conta de eventual desrespeito ao artigo 226 do CPP. A rigor, há uma circunstância que se confunde com o próprio flagrante. A vítima, ela tão logo teve retirado de si a sua moto, capacete e seu aparelho celular, ela teve o auxílio daqueles que estavam próximos ali e entrou em contato com a polícia. E a efetiva, ela passou as características dos eventuais meliantes, o carro em que eles andavam e as características físicas. A polícia, como disse o doutor Flaviano, ela fez naquele espaço ali territorial buscas e, num curto espaço de tempo, alcançou estas pessoas que foram acusadas e que, de imediato, a vítima visualizou e identificou como sendo os autores do ilícito. Inclusive, um deles, a máscara que usavam, e um time de futebol, estava dentro do veículo. As testemunhas, essa que o doutor Flaviano fez referência, uma senhora que era vizinha, ela, confusa na sua fala, teve um questionamento do Ministério Público que, na minha visão,
desqualificou por completo o que disse aquela senhora. Ela disse que o carro era carro velho, sujo, tal, e ela disse que, tão logo viu o acontecimento lá do fato, ela entrou na sua residência. Mas aí, para não deixar dúvida, o Ministério Público perguntou se ela tinha dificuldade na visão. E ela disse que sim, tinha catarata. Então, colocou por completo aí, desqualificou por completo o seu testemunho. O outro, um senhor lá vizinho, cara, eu não estou me recordando o nome dele, mas também não trouxe informações precisas, mas deixou claro que era um veículo escuro e que tinha, e que é a marca, que era um Honda Civic, e a quantidade de ocupantes também. Essa questão da faixa, há que se compreender que ali é um momento de tensão ali. A vítima, ela disse o básico, a característica do veículo, ela visualizou quem, de fato, estava retirando de si a sua propriedade, né, a moto e o celular. E aí eu não tenho dúvida em assegurar que, de fato, os acusados não tiveram nenhum álibi. Um deles já tinha contra si uma acusação, que era ato infracional ainda, e não tinha ele uma relação de amizade com o condutor do veículo, e sim com o seu compasso. Então, uma situação que não deixa dúvidas com relação à autoria e materialidade. Já quanto à dosimetria, de fato, a circunstância judicial, consequências do crime, que foi valorada negativamente, a Câmara Criminal, e tem precedentes também nas cortes superiores, o bem sendo recuperado, não há como entender idônea a valoração negativa por ser esse bem ter sido retirado momentaneamente. Ele passa a ser considerado próprio do tipo penal. Então, eu afasto essa circunstância. Na segunda etapa, agravante, eu confesso que não tive acesso a essa peça seguinte da defesa, então eu fiz, como tenho feito aqui, em outros casos, de ofício a retirada. A agravante referente à calamidade pública na sentença, ela não traz nenhum nexo de causalidade com a pandemia. Então, de fato, ela não se justifica. E, por esta razão, eu deixo de considerá-la na segunda etapa. E, por fim, na terceira etapa, tem duas causas de aumento, o concurso e o uso da arma. E, embora seja possível se acumular essas duas causas, exige-se, para que isso aconteça, uma fundamentação própria. E eu não vi presente na sentença também. Então, eu passo a considerar apenas uma causa de aumento, por óbvio, a de maior fração, é essa a regra, e aí, com isso, eu concluo o meu voto, dando provimento parcial ao apelo. A pena dos apelantes ela é reduzida para 7 anos e 8 meses de reclusão. Não há nenhuma circunstância judicial valorada negativamente. O regime inicial de cumprimento da pena eu fixo no semiaberto, mantendo os demais termos da sentença hostilizada. Este é o meu voto. Revisou o desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência. Acompanhe, presidente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado, como sempre presente aqui, com suas teses muito interessantes, mas que, na hipótese, eu me rendo à argumentação de Vossa Excelência, um voto muito bem posto, muito bem examinado, de sorte que eu acompanho, quer dizer, mantenho já a proposta de voto inaugural e acompanho Vossa Excelência.
Proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Flaviano. Até uma próxima Desembargador, um abraço, bom dia a todos. Na sequência, o número 83 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0037, de 54, ano 2016, apelante Bruno Augusto Lopes da Silva, advogado Dr. Denis Dex Alves, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa. Dr. Denis, está na sala? Dr. Denis. Doutor Denis. Doutor Denis não está na sala, Ana Cláudia? Não, E nem justificou a sua ausência? não. Então, Houve também aquele problema ontem, né? No julgamento WhatsApp. virtual, 83, eu estou negando provimento. O desembargador Gilson e o desembargador Saraiva ratificam os votos? Sim, presidente. Ratifico. Algum destaque do Ministério Público, doutor Zé Alves, nesse caso, 83? Não, Excelência. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, número 97, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0464, dígito 04, ano 2014. Presidente, houve um equívoco aí, é 96, é porque repetiu. Apelação 464 é 96. Perfeito, senador, você tem razão. É o 96 aqui na ordem cronológica. É o apelo criminal número 10.0464, dígito 04, ano 2014, apelante AS, mas aqui não é em segredo de justiça, né? Não. Adson Souza da Silva. Perfeito, Adson Souza da Silva, que é advogado doutor Renato Carvalho Jordão, apelado ao Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva é o revisor. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, sim, presidente. Doutor Renato, está na sala? Renato? Sim, Excelência. Doutor na Renato, sala. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Renato. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Pois não. Doutor Renato, nós temos aqui estamos togados, o Ministério Público está com a sua beca. Não exigimos do advogado que use a beca, mas a sessão ela é registrada, então nós temos exigido do advogado, pelo menos, o paletó. Já conversamos com o presidente da ordem, tem concordado conosco. Então, eu vou fazer o pregão de um outro processo. Vossa Excelência tem aí um tempo hábil para conseguir aí o Excelência, paletó e o agravado. peço perdão, mas infelizmente eu estou fazendo, não tenho no momento aqui como conseguir o termo. Estou longe. Vamos fazer o seguinte, né? Vossa Excelência fica advertido para uma próxima oportunidade fazer uso, mas para que não haja prejuízo ao seu cliente, Vossa Excelência tem até 15 minutos. E eu peço aí, encarecidamente, que nas próximas oportunidades use Presidente. Perfeito? Vossa Excelência tem até 15 Presidente. minutos. Pois não, desembargador Saraiva. Eu devo dizer que eu não concordo muito com essa abertura que Vossa Excelência faz, não. Acho que nós deveríamos adotar um padrão e o ideal seria aqui retirar de mesa, né? Deixar a próxima sessão. Me permita a observação. Perfeito. Então, eu vou acolher, desembargador Saraiva. Também concordo. E temos sido, assim, tem tido a compreensão dos advogados. O processo, ele fica, doutor Renato, para a próxima sessão, neste caso. Não, Excelência, eu concordo também, eu peço perdão a todos, peço perdão, realmente, foi um equívoco meu, infelizmente, ao sair de casa hoje, eu esqueci o terno. Tranquilo, sem problema, sem problema. Esse mundo virtual tem deixado a gente um pouco assim, né? Mas o seu processo ele não será julgado hoje. Ana Cláudia, ele fica para a sessão seguinte, tá bom? Pois não, tá ótimo. Tá Um ótimo. abraço, doutor Renato, até a próxima oportunidade. Na sequência, o número 12º na ordem cronológica, o recurso em sentido estrito, número 810264, dígito 79, ano 2021. A origem,
segundo juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal, recorrente ao Ministério Público, recorrido CT da CF. Esse está em segredo de justiça, qual é a violência doméstica? Vamos deixar para o final, então. Então, doutora... Vamos só saber se ela está na sala. Doutora Dinaísa. Dinaísa está na sala? Estou vendo aqui, está na sala ela. Vamos deixar para o final, desembargador Gilson, esse. Tá bom. 96... Já foi retirado. Já foi retirado de mesa. Foi Está retirado. repetido aqui. Pronto, acabou aqui. Ficou só o 12º para o final e temos agora as preferências. O número 106, agravo interno em habeas corpus, no HC 8089-52, visto 68, ano 2021. Neste caso, é possível que haja a sustentação oral, desembargador Gilci, foi o caso de indeferimento da inicial. 106, vamos chegar nele. Muito bom dia, nobres embargadores. É o senhor, doutor Vitor, que está... Isso. Foi indeferimento da inicial? Houve indeferimento. Então, vamos... processo em mesa, não é, desembargador Gilson? Processo em mesa. Doutor O advogado Vitor está presente? está presente. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Perfeito, presidente. Eu queria dar bom dia, inicialmente, para todos os ilustres desembargadores, para o ilustre representante do Ministério Público, e queria aproveitar para nota de pesar também para o pai da Ana Cláudia, da servidora Ana Cláudia. Meus sentimentos, Ana Cláudia. Eu queria, iniciando, né, como havia dito inicialmente, o processo é um agravo interno em habeas corpus, porque o habeas corpus ele não foi conhecido, né? Ele foi monocraticamente não conhecido, e a gente entrou com esse agravo de instrumento específico para que a questão fosse tratada, né? O não conhecimento do agravo se justifica pela seguinte razão. Houve um entendimento monocraticamente de que o agravo ele caberia ainda um recurso em execução criminal do meu cliente, né, do agravante. E esse recurso, e aí eu queria deixar claro que até fiz uma solicitação de reconsideração nas petições, na primeira petição de rosto, de que em que pese haver a possibilidade, não existia essa possibilidade na época em que a gente fez esse habeas corpus, porque já havia decorrido o prazo de execução de qualquer recurso da decisão que manteve a prisão do cliente, do agravante, e do ora paciente também. E aí, dentro desse agravo, excelências, eu queria destacar que há duas situações distintas. Nós abordamos duas situações distintas. A primeira situação a ser tratada, ela é em respeito à execução criminal do paciente, e a segunda foi a situação de prisão do paciente, porque havia um mandado de prisão em aberto por causa da execução. E aí a gente vai destacar que existem dois erros crassos processuais dentro das duas decisões, e eu reitero que o habeas corpus ele seria uma medida, sim, necessária, né? A gente está diante de um remédio constitucional extremamente importante para quando se trata de liberdades individuais, né? Principalmente o regime restritivo de liberdade, né, de prisão. Então, o habeas corpus ele é um remédio constitucional que, inclusive, dispensa formalismos, ele é um remédio constitucional que a gente aprende na academia de direito que se pode ser feito, inclusive, numa folha de papel higiênico, na verdade, e que parece não ser muito comum, mas existem casos disso. E o STJ já decidiu que, apesar de, se possível, outro recurso ser colocado no lugar, o habeas corpus poderia não ser conhecido, mas se há flagrância se há flagrância quanto aos direitos do paciente estarem sendo infringidos, pode sim o tribunal, e deve, certo, o tribunal decidir a respeito das matérias de infração desses direitos. Então, eu venho aqui através desse recurso, primeiro, na execução, vamos tratar agora em dois pontos. Primeiramente, a execução, certo? Quais são os erros observados na execução? O paciente ele foi condenado a 13 anos por causa de um crime de 157, ou seja, um roubo. E aí, o que acontece? Eu fiz a apelação,
eu fiz inclusive sustentação oral nessa Câmara, certo? E eu consegui a redução dessa pena de 13 anos para 9 anos. E o que acontece? Ele já estava preso, porque ele havia sido preso em flagrante por essa questão desse roubo, então ele já estava preso durante toda a instrução criminal e também o recurso de apelação, ele estava preso. Ele atingiu o interstício de semiaberto, colocou uma tornozeleira eletrônica, só que, pasmem, ilustres desembargadores, a decisão de Vossas Excelências de redução da pena, ela demorou 1 ano e meio para ser contabilizada na carta-guia de execução do meu cliente. E durante esse interstício temporal de não colocação, não contabilização dessa apelação, do resultado da apelação, meu cliente estava em semiaberto e, segundo o juiz de execução, cometeu faltas graves, que seria a não presença do regime de semiaberto, porque ele tinha cometido uma falta grave, foi até o estabelecimento, tiraram a tornozeleira eletrônica, e quando ele cumpriu lá os 2 dias de uma falta que ele tinha cometido, tiraram a tornozeleira e não quiseram devolver. Só que o que acontece? Se a apelação, a decisão de Vossas Excelências de apelação tivesse sido contabilizada, ele já estaria gozando do direito de aberto, que é um direito que, inclusive, foi reconhecido pelo STJ, que isso deve ser reconhecido de ofício. Então, assim, o que é que o juízo de execução decidiu? Não, doutor, isso é uma mera expectativa de direito. A progressão de regime é uma mera expectativa de direito. Tem que ser requerida pela defesa. Só que quando a gente sabe, nós sabemos, Excelências, que a progressão de regime é um direito garantido por lei. Se atinge o interstício temporal, ela deve ser, obviamente, tem alguns outros critérios que o meu cliente, inclusive, atende, e seria o bom comportamento, em cadeia e tudo, mas é um direito dele receber esse benefício. Então, quando houve o mandado de prisão dentro da execução, ele já gozava do direito de estar no aberto. E aí foi ele hoje foi preso, esse mandado de prisão foi mantido, porque ele estaria cometendo falta graves em semiaberto, quando ele já deveria estar em aberto. E o erro grotesco está na vara, está na morosidade da vara de contabilizar o resultado de uma apelação de Vossas Excelências. É como se a vara nem tivesse cumprido o que Vossas Excelências decidiram. Então, meu cliente foi extremamente prejudicado por causa disso, pela demora, né? E o Ministério Público, em seu posicionamento, o ilustre Ministério Público, ele coloca que a defesa deveria ter sido diligente para não perder o recurso em execução. Não, a gente pegou o processo já após o lapso, e a gente sabe que o remédio constitucional, o HC, é justamente para debater questões de prisão. E isso é possível, principalmente com a flagrância, né, de erros materiais na própria execução. E o que acontece hoje, o meu cliente está esperando uma audiência de justificação há mais de 3 meses, por causa dessa falta e essa regressão de regime. Ele está há mais de 3 meses esperando uma justificação. E essa espera de justificação, ele nem sabe quanto tempo ele tem de falta grave, porque não tem nada no processo de execução, está tudo errado. Assim, existem erros diversos no processo de execução no sistema do CEU. Então, assim, ele não pode ficar esse tempo todo esperando, preso, sem saber sequer quanto tempo ele vai ficar preso. Então, assim, nós estamos numa situação extremamente absurda. Ele não poderia ser penalizado por faltas graves em semiaberto, quando ele já poderia estar em aberto, por causa de decisões de Vossas Excelências. Então, assim, por essa maneira, eu acredito que o juiz de execução está cometendo, sim, um erro que deve ser corrigido por Vossas Excelências. A segunda situação é que, quando ele foi preso, por causa desse mandado de prisão que estava em aberto, por causa dessa falta em semiaberto, quando ele não deveria estar em semiaberto, ele foi pego e foi enquadrado em receptação. Ele estava num Fiat Mobi, em que os policiais dizem ser roubado, certo? Existe o depoimento dos policiais dizendo que esse Fiat Mobi ele é oriundo de um roubo, e ele disse, não, eu comprei esse Fiat Mobi no Facebook, eu sabia que ele estava devendo algumas parcelas, né, o que a gente chama de veículo de estouro, por isso que ele foi até um pouco mais barato, mas não sabia da procedência do roubo, nem fui eu que roubei o veículo. E aí, ele foi preso, certo? Em flagrante, por causa desse crime. Teve a audiência de custódia e o juiz entendeu pela manutenção da prisão dentro desse caso de receptação por materialidade, indício de autoria. Só que eu pergunto, Vossas Excelências, se eu juntei um inquérito no habeas corpus. No inquérito, não tem foto do carro, não tem o chassi alterado, não tem o vidro alterado, não tem nada.
Cadê o carro? O carro está com uma placa de um Fiat Mobi branco de João Pessoa. Só que como é que o meu cliente está sendo mantido? Já tem denúncia no processo, já tem relatório final da delegacia, o inquérito está concluído e não tem uma perícia no veículo para dizer que ele é roubado. A placa que está lá é a placa de um Fiat Mobi branco, só que de João Pessoa, e que se vocês abrirem, Vossas Excelências abriram o Sinesp hoje, está em situação regular. Ou seja, como é que se enquadra a receptação se nem existe a prova de que o veículo é roubado? Então, assim, é absurdo manter uma pessoa presa por receptação se nem tem a prova de que o objeto, conforme o artigo de receptação 180 ele prega, de que o objeto ele é oriundo de um fato criminoso. Porque a gente sabe que dever ao banco não é crime. Infelizmente, o carro pode estar com a parcela atrasada, veículo de estouro hoje não pode ser considerado crime porque é só um fato moralmente inaceitável, mas não pode ser considerado crime porque dever ao banco não é crime. Ok? Então, diante dessas duas situações de quebra de direitos do meu cliente, eu peço que Vossas Excelências conheçam o meu agravo, verifiquem meu habeas corpus e corrijam esses erros crassos que a Justiça está cometendo, principalmente por morosidade da própria vara de execução. E, nesses termos, é isso que eu peço. Muito obrigado, Vossas Excelências, pela atenção destinada. Obrigado, doutor Vitor. Desembargador Gilson Barbosa, como for, Vossa Excelência. Presidente, eu estou com o agravo e habeas corpus aqui em mesa. São 10 folhas, mas distribuí com Vossa Excelência e peço permissão para ler tão somente a emenda, em que digo penal e processual penal, agravo interno e habeas corpus, insurgência contra ato do relator, indeferimento liminar do RIT, inadequação da via eleita, alegada proposição do habeas corpus diante da perda do prazo para interposição do agravo em execução, impossibilidade, sucedâneo recursal, pleito de negativa de autoria, alegação de fragilidade do conjunto probatório, caso concreto que demanda profunda análise e dilação probatória, deciso mantido, agravo conhecido e desprovido. Distribuí previamente com os senhores, e eis o meu voto. Desembargador Saraiva Sobrinho, como voto, Vossa Excelência. Mantenho a proposta de voto, presidente. Eu também mantenho. Processo julgado à unanimidade dos termos do voto do relator. Doutor Vitor, parabéns pela brilhante sustentação oral. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Vossas Excelências, bom trabalho. Ainda tem processos extra-pauta, questionando, na qual se tem algum outro advogado que tenha, como não tem pauta, se fez algum requerimento para a sua defesa oral. Não, senhor. Não há. Não, senhor. Então, vamos concluir somente o julgamento daquilo que resta, que é o... E aí você deixa a comunicação, é o número 12, para que seja cancelado, suspenso aí a transmissão, a gravação fique só aqui com interna e que fique presente na sala somente aí, obviamente, o advogado que vai sustentar, julgadores e a doutora Dinaísa Dantas. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só poderia comunicar à parte que o recurso é do Ministério Público. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Ah, perfeito. Então não precisa nem. Vamos lá. Doutora Dinaísa, nesse caso não vai haver necessidade de sustentação oral e, por óbvio, de ser julgado o processo em segredo de justiça. Vou só fazer o pregão e a proclamação. Em consonância com a 5ª Procuradoria. Recurso em sentido distrito, número 810264, de 79, ano 2021, a origem, segundo o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal, é recorrente ao Ministério Público, recorrido CT da CF, advogada doutora Dinaísa Dantas Cavalcante Ribeiro Marinho, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, e Sua Excelência está negando o provimento ao recurso do Ministério Público, que tem aqui a companhia já registrada no sistema dos desembargadores Glauber Rego e Gilson Barbosa. Então, negado provimento à unanimidade ao
recurso do Ministério Público nos termos do voto do relator. Tá bom? Um abraço, doutora Dinaís, até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço a todos. Agora vamos a Ana Cláudia. O julgamento virtual, uma vez que não há, coloca na tela somente aí para que a gente possa acompanhar. E como temos feito aqui, desembargador Saraiva Sobrinho, na relatoria de Vossa Excelência. Algum destaque, desembargador Saraiva? Na pauta anterior aqui, né? Sim, na pauta anterior. Vamos lá. Desculpa aí, desembargador Saraiva. É a pauta anterior. Desculpa. Pauta anterior. É o número 105. Coloca aí, Ana Cláudia. 105, pauta anterior. É o apelo criminal número 81, 2456, de 17 do ano 2021. Apelante Ricardo Lima da Silva, advogado Dr. Francisco Robson de Souza Medeiros, apelado ao Ministério Público. Eu sou relator. Esse processo havia sido retirado de mesa, não é isso? Está sem anotação. Está sem anotação na papeleta, então, julgamento virtual. Aqui todos ratificam o voto. Ratificamos. Julgado a unanimidade dos termos do voto do relator. Na sequência, agora sim vamos aos demais. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, tem um 22. Eu estou vendo parecer oral. Preliminar ao conhecimento da revisão dos médicos, está desde o ofício. 22, só fazer um pregão dele aqui. É o apelo criminal número identificado aí na sala. É o 010-1639, desembargador Saraiva? Perfeito. É o 22 aí. 010-1639 de 78, quando 2018. Está na tela aí. A palavra para o Ministério Público. Doutor José Alves. Excelência. Sim. Até colocou na tela aqui. Não conhecimento da regra. Mas eu tenho aqui a manifestação da terceira Procuradoria sobre a matéria. E a terceira Procuradoria, ela analisa essa questão no mérito. A posição da Procuradoria pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa para tão somente afastar a valoração negativa das consequências do crime e da conduta social, sem qualquer reflexo no ponto da pena, pelos motivos que são elencados no parecer que é do conhecimento já de todos os senhores desembargadores. A preliminar que o desembargador Saraiva traz é informando que há um pedido genérico com relação a essa revisão dosimétrica. E, por essa razão, entende que afrontaria o princípio, então, o entendimento da dialeticidade, ou seja, não haveria uma congruência, ou pelo menos uma exposição que levasse à conclusão de exclusão de uma ou mais circunstâncias judiciais. Entretanto, Excelência, eu menciono primeiro que já há uma posição fixada pela terceira Procuradoria, terceira Procuradoria de Justiça em relação à matéria, que eu mantenho. Né? E segundo, Excelência, que eu vi aqui o fundamento do desembargador Saraiva, e eu apenas reflito sobre essa questão. Até acho muito relevante essa argumentação que o desembargador Saraiva traz. Entretanto, eu lembro, e sei que é de conhecimento de todos os desembargadores, mas nós temos analisado essa matéria, e já tive algumas situações que chegaram na 4ª Procuradoria, em que a Câmara Criminal analisou de ofício essa matéria. Analisou a matéria de ofício, inclusive essa matéria apreciada em revisão criminal. Então, a posição que eu tomo, embora entenda relevantes os argumentos, mas, enquanto tivermos esse entendimento de que é possível a análise de ofício, porque configuraria uma ilegalidade a não apreciação ou até o não atendimento a conduta social, por exemplo, consequências do crime, personalidade do agente, questão da participação da vítima para a prática do crime. Então, nós temos várias situações em que há posições, tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais,
muito relevantes sobre a matéria. Então, a posição que adota a minha manifestação é contrária, Excelência, a essa preliminar que está sendo suscitada de ofício pelo desembargador Saraiva, levando em consideração, primeiro, como já mencionei, que há uma manifestação no mérito da terceira Procuradoria de Justiça, e segundo, esses argumentos que mencionei. A Câmara Criminal tem apreciado essa matéria, inclusive de ofício, e essa matéria também tem sido objeto de análise em revisões criminais. É a posição da Procuradoria de Justiça, né, e deixando patente que, de fato, a posição que o desembargador Saraiva traz é relevante, mas leva em consideração os precedentes da Câmara Criminal sobre a matéria. Só isso, Excelência. Obrigado, doutor Zé Alves. Desembargador Saraiva, mantém um voto? Presidente, muito interessante a proposição ministerial e eu, em razão disso aí, eu gostaria de retirar o processo de pauta, presidente, e hoje... De mesa. De mesa, né? Certo. De mesa. Ficaria para a processão para dar uma examinada melhor. Realmente, então, eu, inclusive, já havia anotado aqui, fazer um pedido de vista, fica dispensado isso, e, no caso do Barra do Saraiva, na próxima sessão eu estarei de férias, então ele será colocado em mesa somente na sessão do dia 21. É isso, Ana Cláudia? Sim, senhor. Então, após o voto, após o relator ressuscitado preliminar e não conhecimento da matéria relativa à base da dosimetria da pena e o opinamento do Ministério por sua rejeição, Sua Excelência, o relator retirou o processo de mesa para reexame, comprometendo-se a trazê-lo a julgamento na sessão do dia 21. Perfeito, Ana Cláudia? Anotado? Mais algum, desembargador Saraiva? Por enquanto, não, só quando chegar na hora do julgamento. Eu teria o 58... Não, na relatoria de Vossa Excelência, mais alguma... Não, Excelência. Nenhum destaque? Ministério Público, algum destaque dos processos do desembargador Saraiva? Não, Excelência. Então, à exceção daqueles que já foram julgados, do que foi retirado para reexame na relatoria do desembargador Saraiva, julgamento virtual e julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desculpe, desembargador Gilson, não questionei de Vossa Excelência, mas ratifica os votos já registrados. Sim. Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson Barbosa, na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque, alguma observação, algum... Só para lembrar, presidente, que os de número 104, 117 e 96 não mesa. Ana Cláudia, identificando na tela aí, por favor, 104. Eu nem coloquei mais aqui, desembargador, que havia sido comunicado. Sim, o 104 não, é o HC 81-0301, dígito 09, ano 2021. Pacientes Paloma Natalusca Costa de Medeiros e outro. Relator é o desembargador Gilson. Processo não mesa, porque há necessidade de participação de um outro julgador, uma vez que eu afirmei suspeição. Então, 104, qual é o outro, desembargador Gilson? 117. 117. E o 96, precisa pautar. 117, não mesa o retirado? Não mesa, é o caso do advogado que veio. 96. O advogado que veio sem a beca, sem paletó. Não, o 117 é uma correção parcial. Não, o 96. Sim, 96 não mesa. O 104... o 117 também não. Vai ser pautado ainda o 117. Então, o 117 é retirado de pauta, Ana Cláudia. Correto. É a correção parcial 810736, 17, ano 2020. Retirado de pauta. Certo? Certo. Mais algum, desembargador Gilson? Nenhum, presidente. Então, na relatoria do desembargador Gilson, desembargador Saraiva, algum destaque, alguma observação? Sim, presidente. O 88, o embargo de declaração em agravo de execução, 802, 240. Pois não.
eu estou divergindo, inclusive pedindo um parecer do eminente procurador, parecer oral, aquela questão que eu tinha argumentado, da falta da dialeticidade, a intimação, inclusive, não é neste caso, foi em outro, foi da própria Defensoria Pública. Nós, inclusive, disponibilizamos a cota nesse sentido e já encaminhamos até para o eminente procurador para ele examinar se pelo parecer ou não. O embargos em agravo em execução penal Não, número embargo de declaração embargado Execução- Ministério Público, embargado Marlon Bruno da Silva Nascimento. Pronto. Embargo de declaração em agravo em execução penal número 80.8240, dígito 15, ano 2020. Embargante e embargado já identificado. O defensor público é o doutor Sergiano Marcos Torquato Trindade. Desembargador Saraiva Sobrinho suscita uma preliminar nominada aqui de nulidade. Exatamente. Nulidade do julgamento, e aí o Ministério Público, conforme requer o desembargador Saraiva Sobrinho, tem a palavra para emitir sua opinião. Excelência, senhores desembargadores, eu também analisei essa questão, inclusive ontem à noite, e a argumentação, como sempre, do desembargador Saraiva é extremamente relevante. O objetivo é justamente manter a paridade de armas, ou vamos utilizar a expressão armas, não, a paridade de argumentações, que é mais bonita, né, com relação ao devido contraditório, né, ampla defesa contraditória. Ocorre, excelências, que vou ler aqui o item 8 da preliminar citada pelo desembargador. Desta feita, no caso, verificada a inércia da Defensoria Pública, muito embora intimado por 2 vezes, premente se faz a intimação da Defensoria Geral para suprir o vício, tudo no anseio de alijar a nulidade axiomática e negritado, mormente em decorrência do acolhimento do desembarque de declaração para empregar efeitos infringentes. O desembargador Saraiva traz aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da 5ª turma, o relator foi o ministro Joel Ilan Passeornik. Eu queria refletir sobre essa matéria, porque o Ministério Público também quer, todos nós queremos que haja essa paridade de argumentação, esse debate, esse contraditório. Entretanto, a reflexão que eu faço é a seguinte. Primeiro, nós estamos tratando aqui de contrarrazões, ou contraminutas, como alguns preferem, em embargo de declaração. E esses embargos são do próprio Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. E essa matéria, o advogado constituído não se posiciona, a Defensoria Pública também por 2 vezes não se posiciona, e o desembargador Saraiva entende que deve ser intimada a Defensoria Geral. A análise que eu faço é a seguinte: se eu fosse o contrário, eu vou analisar em hipótese a parte, o usado ingressaria com embargo de declaração e a intimação seria para o Ministério Público. E o Ministério Público entende, não há necessidade de apresentar contrarrazões, não. Ele não apresenta. Sendo essa matéria em primeiro grau, não, em segundo grau diferente seria o Procurador-Geral, o Procurador de Justiça por delegação. Mas sendo essa matéria em primeiro grau, a prevalecer o entendimento do desembargador Saraiva, deveria ser intimado o Procurador-Geral de Justiça, para manter a mesma isonomia, o mesmo princípio que está sendo posto em relação à Defensoria Pública Geral. E me parece que esse não seria o melhor caminho, e sim o julgamento desses embargos, porque a oportunidade, e essa a análise que faço, o princípio do contraditório, a meu juízo, ele se perfaz com a intimação da parte que está sendo recorrida para que apresente as suas contrarrazões. Caso ela entenda que não deve fazê-lo, até por uma questão de objetivo, de preservar a defesa, tem sido dada a oportunidade à Defensoria Pública, que a Defensoria Pública tem entendido em inúmeras situações que não é o caso dela, porque não se trata de réu
de acusado hipossuficiente. Aí seria o caso de um defensor da ativa. Agora, nesse caso específico, nós temos 2 intimações da Defensoria, não se posiciona, e agora vem essa posição do desembargador Saraiva para intimar a Defensoria Geral para suprir o vício. Aí eu fico imaginando, e se a Defensoria Geral não fizer? Nós temos algumas consequências, até a possibilidade de... Não estudei essa matéria, mas em algumas situações até a questão prescricional em andamento. Não analisei especificamente em relação a esse caso. Nós temos inúmeras situações que podem ocorrer em razão de uma decisão dessa natureza. Por essa razão, Excelência, a posição que toma é contrária à matéria trazida pelo desembargador Saraiva, pela não conversão. No caso, ele quer a conversão, então a minha posição é pela não conversão do julgamento em diligência nos termos do item 8, por entender que já houve o esgotamento da possibilidade de contraditório, e ainda com mais razão nessa situação em que, além do advogado constituído, houve 2 intimações da Defensoria Pública. Não tenho certeza, só dar uma olhada se há advogado constituído, porque nós temos uma outra situação um pouco parecida com essa, embora haja uma certa nuance em relação a esses 2 casos. Bom, de qualquer maneira, entendo que já foi esgotada a possibilidade de contraditório. Então, rejeito essa posição externada pelo desembargador Saraiva. É a posição do Ministério Público, Excelência. Obrigado, doutor Zé Alves. Desembargador Gilson, mantém o seu voto? Mantenho, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Saraiva, vencido nesta questão preliminar, e, no mérito, acompanha o relator, não é esse, desembargador Saraiva? Perfeito, presidente, perfeito. É o 88. Agravo a execução penal número 80.82.40, visto 15, do ano 2020, preliminar suscitada pelo desembargador Saraiva, rejeitada por maioria, vencido Sua Excelência, e, no mérito, embargos conhecidos e acolhidos à unanimidade nos termos do voto do relator. Perfeito, Ana Cláudia? Mais algum destaque, desembargador Saraiva? Não, presidente, só quando foram julgar no de Vossa Excelência. Mas tem um outro do desembargador Gilson, que é a mesma matéria, não? Vossa Excelência também está... Não, é de Vossa Excelência. É meu? É o 58 de Vossa Excelência. Que é a mesma matéria, né? Exatamente. Então, os demais do desembargador Gilson, Vossa Excelência acompanha. Algum Ministério Público, algum destaque nos processos do desembargador Gilson? Não, Excelência. Não há, eu também não tenho. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Deixa-me só me ver aqui, que tem aquela questão da preliminar do desembargador Gilson, que é em preliminar, mas não é nessa pauta, não, é na seguinte. Aquela questão da detração penal, que fica vencido. Então, julgados do desembargador Gilson. Na minha relatoria, desembargador, eu tenho no 64, é o apelo criminal número 10, 1687-04, ano 2013, está na tela aí, tem a necessidade do parecer oral, que é aqui, deixa-me ver, com relação à matéria que é própria da execução penal, que é um pleito da isenção da pena de multa. José Alves, opinião do Ministério Público. Excelência, É o processo 010-1687, não é isso? Apelação criminal. Isso. Então, o parecer, inclusive, é da minha procuradoria, né? E o meu entendimento, eu já tenho dito em algumas oportunidades aqui na Câmara Criminal, eu entendo que essa matéria deve ser analisada no mérito recursal. Então, vou ler a emenda que coloquei, né? Apelação criminal, condenação pela prática de crime de embriaguez ao volante. A alegação de que o juiz de direito não levou em consideração a situação financeira do réu para a imposição da pena restritiva de direito concernente à prestação pecuniária, não acolhimento. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para ser pelo conhecimento e não provimento do AP. Eu entendo que essa matéria é do juiz de conhecimento, deve ser analisada no mérito recursal,
E o faço porque não cabe ao sentenciado a escolha ou o direcionamento da pena que deve ser cumprida, sem prejuízo de que essa matéria possa ser analisada pelo juízo de execução penal. Então, Excelência, a manifestação da Quarta Procuradoria é pelo não acolhimento da matéria que Vossa Excelência suscita, a preliminar que Vossa Excelência suscita. Só isso. Os demais, os pares, desembargador Saraiva e desembargador Gilson, ratificam o voto registrado no sistema? Ratifico, presidente. Então, proclamo o resultado em dissonância com o parecer oral da Procuradoria de Justiça. O processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Essa era a única matéria tratada no recurso. O seguinte, o último que tem a necessidade do parecer oral é o 82, é o apelo criminal número 10, 92, 14, dígito 32, o ano 2016. Doutor Zé, Vossa Excelência tem a palavra. Preliminado não conhecimento parcial do apelo suscitado de ofício pelo relator. Revogação do suscício. Matéria, deixa eu dar uma olhada se foi apreciado no mérito pela Procuradoria. Inclusive da minha Procuradoria. Excelência, consta aqui na emenda do meu parecer, questão da suspensão condicional da pena, o condenado manifestou interesse de cumprir a pena no regime estabelecido. Possibilidade de direito subjetivo. Parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo nesses termos. Vossa Excelência pode só mencionar em relação à preliminar, porque eu não tenho que ler. Vamos lá. Considerando o pedido de revogação do SUSIS em detrimento do cumprimento da pena em regime aberto, tenho por suscitar preliminar de não conhecimento parcial do apelo quanto a este ponto, de modo a evitar eventual supressão de instância. É que, aspas, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu, caráter facultativo, tal recusa somente há de ser feita no momento adequado, audiência admonitória, cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do SUSIS concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada a audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao SUSIS, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Fecho aspas, isso aqui no HC 447662, Ori São Paulo, relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado em 18 de outubro do ano 2018. Aí digo eu, desta forma, que tenho por suscitar presente preliminar de não conhecimento parcial do apelo, solicitando outro sim aí a opinião do Ministério Público. Excelência, eu vou manter o parecer, entendendo que se trata de um direito subjetivo e que ele pode ser feito antes da audiência admonitória, Excelência, porque a parte entende que é mais vantajoso para ela o cumprimento da pena no regime estabelecido pelo regime aberto. Então, eu mantenho a posição e opino pela rejeição da preliminar que Vossa Excelência suscita. Parecer de Vossa Excelência, aqui também, que no mérito seria em consonância, mas Vossa Excelência está dizendo aí que foi em dissonância, é isso? Vossa Excelência opina pelo provimento? Sim, no mérito é o conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para conceder ao réu a possibilidade de cumprir a pena no regime estabelecido, aberto, revogando-se a suspensão condicional da pena. Então, aqui fica em dissonância. Desembargador Gilson, desembargador Saraiva, ratificam o voto registrado no sistema? Ratifico. Desembargador Saraiva. Sim, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Parecer oral não tem mais nenhum. Tenho 112, Ana Cláudia, que é retirar de pauta para que seja publicado a pauta, não é isso? Ele não foi... 112 foi até uma observação do desembargador Saraiva, 112. É isso, desembargador Saraiva? É isso, presidente, é isso. O apelo criminal número 11.1866, dígito 85, ano 2017. Então, retirado de pauta para que seja encaminhado ao revisor e aí
feito a sua inclusão. Perfeito? Agora sim, nos demais, desembargador Saraiva já disse que tem um destaque aí. Vamos a ele, desembargador Saraiva. É o 58, presidente. 58. É o 080-7969. Pois não, vamos lá. É o agravo em execução penal número 807969, dígito 40, ano 2019. Está aí na tela. E Vossa Excelência tem a observação, tem um espaço aí para o seu destaque. Aí. Presidente, é a mesma preliminar que eu suscitei, inclusive pedindo parecer oral do eminente procurador, e eu destaquei o voto do ministro Joel Ilan da quinta turma, nesse sentido, né? E o 8, desta feita, em caso verificada a inércia do causante, muito embora devidamente intimado, previamente se faz a intimação do agravado, que não é a Defensoria Pública, mas não, para constituir novo advogado, com ressalva de que o ciência será assistido pela Defensoria Pública, nem ser de alijar nulidade axiomática. Quer dizer, me preocupa essa matéria, muito embora o parecer do eminente procurador foi consistente, mas me preocupa. Eu acho que a intimação, que a dialética não se consuma com a mera intimação do advogado. Pode ocorrer em situações, inclusive uma desídia, um desinteresse na causa, não pagamento. Eu acho que a discussão em si, a própria liberdade ou não do cidadão está em jogo e exige que se complemente, sim, toda a dialética processual, um debate efetivo com razões, contra-razões. Não intimou, o advogado não respondeu, aplicação de multa, solicitação do apoio da Defensoria Pública e, se for até o caso, como diz um ministro aqui que eu já citei, se nomear um defensor dativo. Mas a minha tese está posta em discussão. Perfeito. Doutor José Alves, mantenha a opinião anterior. Excelência, eu até tinha mencionado que havia 2 casos do desembargador Saraiva muito parecidos, mas que havia uma certa diferença entre um e outro. E, de fato, aqui, naquele eu não lembro se havia o advogado constituído, mas nesse há um advogado constituído. Mas eu vou manter a posição no parecer, Excelência. E, nesse caso aqui, por uma razão fundamental, o parecer do Ministério Público é pelo não provimento do agravo do Ministério Público. É pelo conhecimento e não provimento do agravo. E, nesse caso, houve a intimação do defensor e ele não apresentou, e se trata também de contra-razões. Em algumas situações, a Câmara Criminal tem entendido, quando se trata da primeira intimação, e aquele outro caso, havia 2 intimações da Defensoria Pública e uma terceira que se apresentava pelo desembargador Saraiva como necessária da Defensoria Pública Geral. Nesse caso é um pouco diferente, mas eu entendo que o pleito está sendo atendido, aliás, não está sendo atendido o pleito do Ministério Público, que é pelo não provimento do agravo. Então, mantenho a minha posição com relação a essa matéria, indo além, que nos casos em que há intimação e advogado constituído, eu sei que aqui se trata de um agravo em execução, e nós temos inúmeras situações em que, dependendo do acordo de honorários, o advogado deixa de ter interesse na causa, e aí o desembargador Saraiva bem mencionou essa questão de até apurar a responsabilidade do causante por uma defesa ineficiente, mas, nesse caso específico, eu me posiciono pelo não provimento do recurso do Ministério Público e também pelo não acatamento da preliminar apresentada pelo desembargador Saraiva. Eu entendo que houve a oportunidade de manifestação, se trata de contra-razões, o pleito do Ministério Público não está sendo acatado, não provimento do recurso. Então, pela rejeição da matéria preliminar arguida pelo desembargador Saraiva. Perfeito, doutor José Alves. Eu sou o relator deste caso. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência traz aqui um precedente na relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik. Acho que é a mesma que trouxe anteriormente. A mesma que trouxe anteriormente. Eu faço uma observação que eu entendo, a minha leitura permite fazer a compreensão que não se adequa
o precedente trazido por Vossa Excelência nem ao que foi julgado anteriormente na relatoria do desembargador Gilson, nem também aqui ao caso concreto. Eu peço permissão para ler o que disse aqui Sua Excelência, o ministro Goel Ilan, que é de rigor, aspas, é de rigor que o advogado constituído seja intimado para apresentar contrarrazões. Seja intimado. Este é o destaque que faço. O caso do desembargador Gilson e o caso que eu trago também em mesa, a intimação foi feita regularmente, mais de uma vez, no caso do desembargador Gilson. No meu caso, eu acredito também que sim. E eu trago aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal, agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, número 122.077, a origem do Espírito Santo. Relatou o ministro Luiz Fux. E aqui eu peço permissão para ler também, bem rápido, o que disse Sua Excelência, o ministro, hoje presidente da mais elevada corte do país. Disse Sua Excelência que, aspas, a ausência de intimação da defesa para contrarrazoar na ocorrência, defesa regularmente intimada, inércia do defensor. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não existe nulidade do julgamento se a defesa regularmente intimada fica inerte. Então, este assim como foi o caso do desembargador Gilson, este também me parece ser o caso aqui em análise. Então, eu, enquanto relator, eu rejeito, pedindo vênia, obviamente, a preliminar trazida por Vossa Excelência, e trago aqui, olha, do STJ, ministro Jorge Luz, agora, agravo regimental, o agravo no recurso especial 1469-211, Rio Grande do Sul, julgado em 13 de 8 de 2019. Disse Sua Excelência, o ministro Mussi, que, aspas, o Tribunal de Justiça determinou a intimação, porém o advogado da TIF deixou transcorrer em Alves o prazo para a resposta, o que afasta qualquer pecha de nulidade por cesseamento de defesa. Nessa hipótese, este STJ não reputa obrigatória a intimação pessoal do acusado para apresentar contrarrazões. E tem outros tantos aqui que eu não vou cansá-los aqui, tem do ministro João Otávio Noronha, agora em 2011. Então, nesse aqui é na terceira sessão, aqui na revisão criminal 5565 do Distrito Federal, julgamento agora em 8 de 9 de 2021. Eu estou me alongando aqui porque me parece a preocupação de Vossa Excelência, embora relevante, mas me parece superada já pelas instâncias superiores. E é isso aqui que vínhamos já aplicando, por força desses precedentes. Aqui, neste caso, julgado na terceira sessão, foi relator a ministra Laurita Vaz, revisou o ministro João Otávio de Noronha. E lá foi dito, intimação pessoal do condenado, desnecessidade, advogado constituído, regular intimação para apresentação de resposta ao recurso especial acusatório, silêncio, desnecessidade de intimação do acusado para constituir novo advogado, nulidade inexistente. Vejam que aqui foi a resposta, né, ao recurso especial e foi apresentada uma revisão criminal alegando essa nulidade. Então, a terceira sessão, que é o órgão fracionário lá no STJ, para pacificar a matéria criminal das duas turmas, lá, da quinta e sexta turma, me parece responder aí a preocupação de Vossa Excelência. Então, peço mais uma vez desculpas por ter me alongado, mas, renovando as vênias, eu rejeito a preliminar suscitada por Vossa Excelência. Presidente, só sem alimentar maiores discussões, mas tudo que Vossa Excelência colocou, e muito bem colocado, nós tivemos a oportunidade de ver. Inclusive, eu digo no item 3 do meu voto,
o seguinte, é bem pequenininho. Ora, malgrada a controvérsia estabelecida na jurisprudência pátria acerca da indispensabilidade das contrarrazões, comungo da ideia de sua absoluta compulsoriedade, sobretudo em homenagem, como já disse, à ampla defesa e ao contraditório esculpido no artigo 5º. Quer dizer, eu não desconheço isso aí. Eu acho que a razoabilidade consumar-se uma defesa só com a intimação do advogado me parece temerário, mas é um respeito que eu tenho e insistirei na tese, pelo menos enquanto não convencido. Existe entendimento a todos os lados, mas me parece no melhor, para melhor fazer, gerar justiça, que seja observado isso aí. Mas é só meu ponto de vista. Mas deixa eu insistir, desembargador Saraiva, só para me permita, para que Vossa Excelência não... Eu acredito que a leitura que Vossa Excelência faz da jurisprudência, com todas as vênias, ela está equivocada. Não há controvérsia, não. Toda ela, tanto no STJ quanto no Supremo, ela dispensa. Se houve a intimação regular e manteve-se inerte, não há nulidade. Em toda ela. A jurisprudência que Vossa Excelência traz no seu voto, ela não é dissonante do que está sendo dito. Ela diz que é para haver a intimação. Se houve e manteve-se inerte, aí não há nulidade, e é o caso. Mas respeito e vamos aqui a tomar o voto do desembargador Gilson Barbosa com relação a preliminar, desembargador Gilson. Eu mantenho o voto, presidente. Perfeito. Então, por maioria, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo desembargador Saraiva Sobrinho. No mérito, Vossa Excelência acompanha, não é isso, desembargador Saraiva? É isso, presidente, com certeza. No mérito, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Mais algum destaque, desembargador Saraiva? Sei não, no demais eu acompanho Vossa Excelência. Nos demais... Desembargador Gilson, algum destaque? Também acompanho. Então, Ministério Público, alguma observação, algum destaque? Excelência, não tenho nenhum destaque, não, mas vou fazer apenas um comentário rápido sobre essa matéria que a gente acabou de apreciar. Esse caso aqui, os advogados já têm conhecimento da reiteração das decisões da Câmara Criminal. Então, provavelmente, eles dizem, o tribunal vai decidir dessa forma. Não há necessidade de apresentar contrarrazões, porque nós temos reiteradamente decidido dessa forma. É só isso, Excelência. Perfeito. Então, os demais, desembargador Gilson e desembargador Saraiva ratificam os votos, o Ministério Público não tem destaque, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Alguma observação, Ana Cláudia? As próximas sessões será o desembargador Sim, vamos lá. Saraiva Sobrinho, para definir os dias. Só um instantinho, Ana Cláudia. Algum outro processo em mesa, extra-pauta, que independa de pauta, que não tenha sido apregoado? Não há. Então, esgotado a pauta jurisdicional. Doutor Vivênio, pois não? Presidente, pela ordem. Bom dia. Só já tem o doutor Vivênio. Só já tem. Ouviu o desembargador Saraiva? Pois não, desembargador Saraiva. Na ordem jurisdicional. Presidente, só o HC com liminar 81031, eu disse que traria o acordo na próxima sessão e fazer umas correções, eu já estou apresentando em mesa, viu? Então, leitura de acórdão, Vossa Excelência tem a palavra. Por favor, identifique e faça. É o processo 114 da pauta, onde é impetrante André Dantas de Araújo, 081-031-2021. Certo? Acordo o desembargador nada de voto em consonância com a 8ª Procuradoria, conhecer e denegar a ordem nos termos do voto do relator. Só fiz as correções de ordem. Eu aprovo. O desembargador Gilson aprova também? Então, acórdão lido e aprovado à unanimidade. Mais alguma observação, desembargador Saraiva, na ordem jurisdicional? Eu não, presidente. Obrigado. Doutor Vivênio, pois não? Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimos. Apenas para, se possível, eu gostaria de saber o processo da sequência número 5. Eu não fiz a inscrição e nem é para caso de sustentação, não. Apenas para, se fosse possível, a questão da proclamação do resultado. É o 803613, dígito 91, é isso? Isso. O ano 2020, relator ao desembargador Saraiva Sobrinho. São embargos de declaração
e embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Perfeito? Certo, conhecidos e rejeitados, não é isso? Rejeitados à unanimidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço, Vossa Excelência. Então, esgotada a pauta, a ordem jurisdicional, retoma a ordem administrativa, e aí, como já adiantou na Cláudia, eu estarei em uso de férias no período de 11 a 20 do corrente mês. E na presidência da Câmara Criminal estará o desembargador Saraiva. Então, desembargador Saraiva, as sessões, a próxima será na quinta-feira, é isso? É isso, presidente. Acomodar a melhor situação, inclusive em caso de substituição. Dia 14. 14 de outubro. Porque dia 12 é feriado. Dia 12 é feriado, certo. 14 de outubro. E a seguinte, dia 21, não é isso? 21 e 28. As demais. 21 de outubro é feriado? 28 é feriado. 28 é feriado. 28 é feriado, né, presidente? 28 é feriado, dia do então servidor fica público. 14, 21 e 26, Ana Paula. Não é isso, Saraiva? De acordo? Optando pelas quinta-feiras, evitando feriado, né, presidente? Então, 14, 21 e 26. Ok. Anotou, Ana Cláudia? 14, 21 e 26. Então, estarei de 26 já é férias. na terça, viu? Na terça, 28 é feriado aqui. Feriado, exatamente. Então, estarei de férias a partir do dia 10. Um abraço aí para todos aí, saúde e até breve, se Deus quiser. Desejo boas férias a Vossa Excelência, desembargador. Obrigado, doutor Zé Alves. Boas férias, desembargador Glauber. Até mais, desembargador, doutor Zé Alves. Para encerrar na presente sessão.